todos. Declaro aberta a presente audiência de instrução do processo ético-disciplinar número 502/2025, instaurado para apuração em tese de infração político-administrativa atribuída à vereadora professora Ângela Alves Machado. A presente audiência destina-se à oitiva da testemunha Dr. Maurício Stegman Jeter, conforme requerido pela defesa da denunciada, atendendo ao disposto no artigo 5º do Decreto de Lei nº 201, de 1967. Importante esclarecer que a presente audiência está sendo registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Por se tratar de uma reunião com oitiva da testemunha, no caso, informa ao público que nos assiste que no momento do depoimento o áudio será interrompido. Posteriormente, a gravação será disponibilizada no canal da Câmara Municipal de Curitiba no YouTube. Em relação à imprensa, fica autorizado o registro de imagens e áudio apenas no início dos trabalhos. Durante as oitivas será permitida apenas a tomada de notas. Assim, solicito à equipe técnica que nos auxilia que nesse momento interrompa o áudio da transmissão. Embora esta comissão não tenha natureza penal, ressalto que a oitiva das testemunhas deve ser orientada pela verdade. Destaco que eventual conduta dolosa, de má-fé ou falso testemunho poderá gerar responsabilização civil, penal e político-administrativa, além de constar no processo para análise desta comissão. Solicito, então, que a testemunha se identifique, informando o nome completo, cargo ou função, e confirme que tem ciência do compromisso em dizer a verdade perante esta comissão processante. Declino meu nome e competência ou apenas o compromisso de dizer a verdade? O nome, competência e compromisso, doutor, por favor. Meu nome é Maurício Stegman Jeter, eu sou professor de Criminologia e Direito Penal da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sou pós-doutor pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, sou mestre e doutor aqui pela Universidade Federal do Paraná. Do ponto de vista profissional, sou advogado criminalista, sou conselheiro titular da Ordem dos Advogados do Brasil e, sim, tenho bem entendido meus deveres nessa comissão. Obrigado. Obrigado, doutor. Para fins de contradita, indago a testemunha. O senhor é parente dos denunciantes ou da denunciada? Não. O senhor mantém relação de amizade íntima ou inimizade com alguma das partes? Não. O senhor possui algum interesse direto ou indireto no resultado desta ação? Não. O senhor mantém ou já manteve relação de emprego ou subordinação com alguma das partes? Não. O senhor já atuou como representante, procurador ou patrono de alguma das partes nesse processo? Não. O senhor está atualmente em litígio, ação judicial ou disputa contra alguma das partes? Não. Desta forma, seguimos as perguntas pertinentes para o Dr. Maurício Stegman Jeter. Primeiramente, doutor, agradecer a sua presença, sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco. E pergunto ao senhor, o senhor esteve presente na audiência pública, doutor? Não, não estive. E chegou a acompanhar a audiência posteriormente via YouTube ou alguma plataforma? Não, não tive conhecimento da audiência. Pergunto ao senhor se o senhor teve conhecimento sobre o material que foi distribuído durante a audiência. Sim, isso sim. Eu li o material que foi distribuído. Certo. Entrando nesse tema, ainda que o debate sobre drogas tenha relevância social, claro, algum cuidado especial que deve ser observado quando o tema é tratado por órgãos que não têm competência direta sobre a matéria, doutor? Sim, há uma série de prescrições nesse sentido, mas aí eu vou pedir ao presidente da comissão que me limite se eu extrapolar na resposta. Por favor, estamos aqui para ouvi-lo. Muito bem. Bom, existe um cuidado específico, ele é delimitado a partir da política oficial, da política de drogas no país, que é uma política que se manteve mais ou menos estável desde julho de 2005. Imagino que todos os senhores conhecem. Há uma portaria que foi assinada à época pelo então ministro Humberto Costa, que define como deve ser feita a chamada política de redução de danos, né? Como ela se operacionaliza. E tem alguns princípios extraídos dessa política. É bom, talvez, destacar de que
essa política não teve alterações significativas, apesar do relativo trânsito político nas últimas décadas, né? Porque é a portaria 2005, então, nem mesmo, digamos, o governo Michel Temer ou o governo Jair Bolsonaro afetou essa política concretamente. Claro que as circunstâncias da saúde pública na época priorizavam a temática do Covid, e talvez não tenha tido muita atenção para esse tema, mas o fato é que ela continua sendo a política oficial do Estado brasileiro. E entre as diretrizes que essa portaria 1028/2005 abraça, está o conjunto de prescrições que o Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, e a OMS deliberaram sobre o tema. Então, havia um certo acúmulo sobre isso. O Brasil é signatário de vários tratados nesse sentido e ele acaba incorporando isso dentro da legislação, né, por meio de portarias, decretos ou legislação ordinária. E aí, também para não tomar muito tempo de Vossas Excelências, eu sintetizei os 3 elementos do ponto de vista da comunicação, né, porque a pergunta diz a respeito ao conteúdo, forma e conteúdo nessa dialética desse material. E o primeiro é a prerrogativa da honestidade, né, para a política de redução de danos. Né? E isso pode ser entendido como uma abordagem pragmática do assunto. Outras políticas públicas se inspiram nessa mesma tradição. Né? Então, por exemplo, se nós formos tratar de fatos socialmente inconvenientes ou desagradáveis, vamos supor as políticas de interrupção voluntária da gestação, conhecidas como aborto, né? Ou as políticas de educação sexual. Se nós não somos honestos em relação à existência delas, apesar da nossa simpatia ou antipatia em relação às suas práticas, os destinatários dessa informação, eles criam muita desconfiança. Né? Isso foi uma diretriz muito trabalhada por um autor chamado Douglas Huzak, em que ele analisa diferentes programas de educação de jovens em relação a drogas. Então, por exemplo, quando a gente diz para o jovem apenas não use, ou que essa substância causa imediatamente dependência, e ele eventualmente experimenta essa droga e não fica absolutamente dependente, né, ele desconfia da autoridade que emanou essa informação. Então, as abordagens pragmáticas, elas têm que se orientar pela honestidade, ou seja, isso acontece, né, aborto acontece, jovens têm relações sexuais, então você tem que assumir que pessoas usam drogas, entre substâncias psicoativas ilícitas, e ser honesto em relação a elas. Isso, para algumas pessoas, pode parecer chocante, né, porque pode parecer, e aí mesmo do âmbito da aparência, uma certa forma de apologia, né, mas, digamos, de confirmar a existência dessa prática. Mas ela é sociologicamente referenciada e tem uma métrica boa de pesquisa empírica. Então, a primeira diretriz seria honestidade, né, em relação a essa forma de comunicação. O segundo seria de ampla publicidade. E aí vem a questão, acho que toca no ponto de quanto a Câmara de Vereadores é responsável por promover políticas de redução de danos, né? Ou se isso seria limitado, ou às secretarias de saúde, ou ao Ministério da Saúde. Mas a diretriz de ampla publicidade diz que qualquer espaço público, né, ou mesmo sessões públicas em espaços privados deveriam ter esse tipo de conscientização. Então, para esse programa de redução de danos, igrejas, teatros, exposições artísticas, atividades culturais, se possível, deveriam ter algum lugar para poder provocar esse tipo de comunicação. Então, vamos supor, Festival de Teatro de Curitiba, que em princípio parece completamente desconectado, né, da informação sobre o uso de substâncias psicoativas ilícitas. Esse tipo de programa diz, olha, se você vai ter uma grande concentração de pessoas num festival, né, de teatro, não é ruim você ter um stand para distribuir panfletos, para prestar informações sobre sexo seguro, né, sobre políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, ou mesmo sobre o uso menos perigoso de substâncias psicoativas ilícitas. E, para encerrar, né, em relação à última diretriz, a partir da portaria do Ministério da Saúde, que, veja, ela se deduz a partir daqui, por causa daquele acúmulo que eu mencionei, né, na OMS e no PNUD, é a linguagem direta e acessível. Né? Porque a política de redução de danos ela não pode vir numa forma de bula de remédio. Sabe? Embora as bulas de remédio tenham melhorado bastante do que elas eram no passado, né? Você não pode apresentar isso com um texto meridiano. Né? É desejável que isso tenha,
diagramas, gráficos, ilustrações bastante explícitas, né? Novamente, se a gente for fazer a comparação com políticas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, acho que todo mundo já viu isso, né? E é até um pouco constrangedor quando acontece, quando alguém ensina como ter sexo seguro, coloca uma camisinha numa banana, né? Isso é bastante pictórico, não é? Isso é bastante explícito nesse sentido. Então, esse é o tipo de comunicação visual que a política de redução de danos pede, né? De que ela seja, inclusive, capaz de ser lembrada sem a mediação da palavra escrita. Então, o uso de ilustrações, o uso de, enfim, setas, toda forma gráfica de comunicação explícita em natureza. Seriam essas as diretrizes fundamentais da comunicação. E acho que, não sei se atende todos os âmbitos da pergunta. Não, respondi, doutor. Inclusive, até a minha próxima pergunta aqui, que era a respeito do público-alvo, o senhor acabou respondendo já. Então, passo à próxima pergunta, que eu te pergunto o seguinte, doutor. Como o senhor avalia a importância que o conteúdo que foi divulgado nesses espaços seja respaldado por fontes técnicas e científicas reconhecidas? Eu posso dizer uma palavra antes sobre o público, que talvez eu... Claro. Tem dois públicos preferenciais para redução de danos, né? O primeiro é usuários de drogas, né? E usuários de drogas, geralmente a gente classifica em 3 categorias, né? Usando o conceito de drogas aqui, para ter uma definição explícita, de substâncias psicoativas, né? Que têm efeito sobre o sistema nervoso central. E aí elas podem ser classificadas em lícitas ou ilícitas, né? A maior parte das pessoas são usuárias de drogas lícitas, principalmente de álcool, mas tem uma série de substâncias psicoativas ilícitas, e a definição entre elas é normativa, não depende exatamente da perigosidade concreta. Então, os usuários de drogas, seja de lícitas ou ilícitas, eles obedecem 3 parâmetros. São usuários de drogas eventuais, né? Por exemplo, quem consome bebida alcoólica socialmente. Usuários problemáticos, que são definidos como aqueles usuários que consomem, né, substâncias psicoativas e falham na sua conduta social. Então, o sujeito que bebe não vai ao trabalho, bebe e pratica um ato de violência doméstica, ou seja, há uma determinação de comportamento em função do uso, são usuários problemáticos. E a menor parte deles, né, dependendo da substância psicoativa, pode chegar a 5%, né, entre elas o álcool é uma das, digamos, que mais produz dependência, que são pessoas que não vivem sem, que não têm vida social sem o consumo de substâncias psicoativas. Então, o primeiro público seria o de usuários, em sentido amplo, né, precisamente para que os usuários problemáticos não se transformem em dependentes ou não tenham efeitos colaterais pelo uso de drogas. Como eu mencionei no início da minha resposta anterior, essa política surge para drogas injetáveis. Por quê? Porque quem se injetava heroína ou cocaína se contaminava, né, com o vírus da doença imunodepressiva, né, do HIV, ou casos de hepatite, né, que aumentaram muito. Mas mesmo para usuários de maconha, né, existe contaminação de herpes labial. Enfim, toda droga é um problema, toda substância psicoativa é um problema, mas o uso dela em certas condições pode criar outros problemas, né, que são problemas de saúde vinculados à forma do uso. E o segundo público seriam adolescentes, né? E aí, novamente, isso é um debate socialmente incômodo e sempre foi assim, né? A gente nunca sabe qual é a hora de falar com os filhos, por exemplo, sobre sexo. Supondo que, né, alguns, inclusive, podem advogar que sexo só seria lícito depois do casamento. Então, você imagina que alguém ia prorrogar a política de abstinência, como é o caso de uma opção de política pública, que não é a brasileira, de drogas em relação à abstinência. Então, a gente, por exemplo, em termos de política de saúde, né, a vacina do papilomavírus, ela, salvo engano, é aconselhada para meninas de 14 anos, que nós supomos, né, porque se for com menos de 14 anos, é inclusive considerado estupro de vulnerável, né, do ponto de vista legislativo. Então, não é possível que ela tenha sexo antes dos 14, porque isso caracterizaria necessariamente uma hipótese de estupro. No entanto, a política de saúde recomenda que, antes do início da atividade sexual, ela já seja informada, né, da necessidade da vacina do HPV. Então, sobre público, né, honestidade, ampla publicidade e essa dialética de linguagem direta e acessível na forma do conteúdo se voltam para usuários e para adolescentes. Né? Até porque depois, quando a pessoa fica mais velha, esse tipo de linguagem pictórica não é muito mais apelativa, né? Assim, a gente vê até com um certo... isso aqui é uma informação muito banal, né? Todo mundo sabe que beber e dirigir, por exemplo, é perigoso. Eu não preciso de um reforço, né? Então, quando a gente vê campanhas públicas sobre isso, elas sempre tentam instilar um tipo de sentimento que precede a condução de veículo automotor, né? Enfim, e também temos isso visto do ponto de vista pedagógico. A outra parte, já que eu tomei a liberdade de falar sobre o público, eu esqueci. Qual era? Eu retorno aqui, doutor, só um minutinho.
Sobre o local? Não, fontes técnicas e Fontes científicas acho a fundamental. respeito do material. Acho importante. Acho importante porque... Não porque... Veja, eu estou nessa jornada de informação criminológica há 24 anos. E há um problema aqui, e eu acho que a gente também tem que aceitar isso, em que muitas vezes o argumento de autoridade se sobrepõe à autoridade do argumento, né? Não é porque você tem uma nota de rodapé indicando uma fonte confiável que você deveria tomar aquilo como verdade. Uma boa dose de ceticismo é importante. Mas, ao mesmo tempo, sempre é importante indicar a fonte para que você possa discutir os métodos de constatação, né? Porque, no âmbito da pesquisa científica, tenho certeza que Vossa Excelência sabem disso, a maior parte das pesquisas cai pelo método, né? Então, por exemplo, havia até 2022 a informação de que o consumo moderado de álcool, principalmente por meio de vinho tinto, era beneficial à saúde, né? Essa pesquisa estava mal elaborada. Mas demorou quase 35 anos para descobrir um erro no método. Então, tem certos consensos que nós criamos, né? Tomar um pouco de vinho é bom para o coração. Não é. Mas, por muito tempo, eu lamento decepcioná-los nesse sentido, né? Mas se esse era o pretexto para uma garrafa de vinho, não é mais. Porque o que eles descobriram analisando o método? Que o grupo que eles consideravam como intermediário, de pessoas que bebiam pouco e que tinham resultados cardíacos melhores, incluía o grupo dos abstêmios. Ou seja, o que fazia com que esse grupo tivesse índices melhores era o grupo das pessoas que tinham desistido de beber durante o intervalo da pesquisa. Então, o problema foi de método. Se nunca tivesse indicado a pesquisa, então a gente lê isso, né? Isso vira senso comum. Isso faz bem, isso faz mal. Se você não tem a fonte, não são possíveis estudos ulteriores. E acho que os excelentes ficariam chocados em saber quanto tipo de informação que entra no senso comum, se enraiza no senso comum, quando você vai ver os métodos, né? Eles têm problemas graves, né? O acúmulo nessa área, inclusive de drogas, ele não é condensado em livros, né? Quem acompanha isso sofre um pouco porque são artigos, né? Então, até a forma de citação mudou por conta disso. Antes era um sistema bibliográfico que indicava obra e página, e agora ele passa a ser indicado o nome do autor e data. Por quê? Porque é como se construído uma espécie de degraus em que você vai apresentando pesquisas, aí tem jornais referenciados, né, revistas referenciadas, e você vai produzindo pesquisas sucessivas que se constroem umas sobre as outras. Às vezes você tem problema na pesquisa originária, né? Porque os pesquisadores também fazem isso, né? Às vezes você não consegue o resultado exatamente como você gosta e projeta estatisticamente o resultado para uma série maior, para poder produzir aquela, pelo menos a conclusão que está ali na boca, né? Mas ela não está rigorosamente sustentada pela pesquisa científica. Então, sim, eu acho que quando você tem esse material, embora você não possa, como eu disse antes, você não pode hipotecar a linguagem ampla e acessível para transformar política de redução de danos em bula de remédio. Aí não é eficiente. Mas acho importante que as pessoas tenham ciência da ciência que precede essa formulação. Sim, acho importante. Obrigado, doutor. Da minha parte, sem mais perguntas, direciono então ao relator, vereador Olímpio, para que possa fazer suas perguntas, vereador, por favor. Bom dia, doutor Maurício. Obrigado pela sua presença. Com certeza ajudou muito a gente a entender muitas questões jurídicas envolvidas nessa questão. Eu queria perguntar apenas, na sua opinião, se um material como esse deveria incluir também os riscos envolvidos na utilização de drogas, ou mesmo na redução de danos das drogas, ou não. Aí seria uma questão de opinião, né? Assim, o que eu diria? Depende do material que você está produzindo, né? Então, esse material de redução de danos, ele pode ser pensado em 3 fases, né? O primeiro material é aquele que informa sobre o risco da droga, né? E esse risco não é um risco da droga isolada, né? É o risco da droga social. Então, por exemplo, as drogas são utilizadas socialmente de forma diversa. Existem hábitos vinculados à droga, né? Então, quando é que a gente toma vinho? Geralmente num jantar, né? Ou ninguém toma vinho no café da manhã, né? Não que não possa fazê-lo, mas eu digo, não é o hábito, né? Cerveja se consome em outro ambiente. Doses de tequila, outro ambiente.
Então, só para ficar no álcool, em diferentes substâncias, todas as drogas implicam hábitos de consumo. E esses hábitos podem ser mais ou menos perigosos, não pela droga, mas pelo ambiente. Então, para usuários, por exemplo, de crack cocaína, né, o consumo de crack cocaína, ele geralmente envolve ambientes que são socialmente mais arriscados. Né? Imagine, porque para você comprar crack cocaína não é a mesma coisa que você ir até o balcão do bar e pedir uma cerveja. Então, envolve um risco adicional. Então, vamos pensar, a informação sobre o perigo de uma droga nunca pode vir sozinha. Não adianta muito eu dizer assim, tequila mata, né? Eu digo, olha, consumir mais do que 3 shots de tequila no período de menos de 2 horas leva a um estado de embriaguez muito maior do que tomar 6 cervejas num churrasco. Porque no churrasco você está consumindo gordura, carboidrato, né? E isso, ainda que a dose de álcool seja a mesma, tomar 3 shots de tequila, uma bebida destilada, muda a forma de ingestão. A cocaína é, por exemplo, completamente diferente. Se você a aspira, né? Se você a injeta, né? Por quê? Ou se você, na forma de crack cocaína, a vaporiza e a inala. A forma mais rápida é a inalação, porque ela se difunde pelos alvéolos e você tem imediatamente o efeito. Né? Então, como tomar o shot de tequila. Já se você inalar a cocaína, até que ela entre pela mucosa, entre na corrente sanguínea e produza efeito estimulante, vai muito mais tempo. Então, primeira forma de comunicar seria comunicar a droga em relação ao seu uso social. Agora, pense comigo. Como que você vai informar sobre tantas drogas e tantos perigos e não fazer um caderno? Né? Como que você coloca isso num panfleto? É muito difícil. Então, normalmente, a informação sobre o uso da droga e seu ambiente social, ela tem que ser sumarizada. Daí porque aquela questão do público é importante, né? Então, olha, se é para adolescente, eu pegaria as substâncias mais associadas a comportamento de risco, ou que podem, aí no segundo, então, o primeiro período das drogas, o segundo, as formas de consumo, né? E aí dizer assim, qual que gera maior risco? Então, como eu falei, drogas injetáveis, né? Drogas injetáveis são as mais perigosas, porque o compartilhamento de seringas, né, ele pode causar um monte de doenças para as quais, enfim, não existe a negativização do vírus, por exemplo, ou a falta de tratamento, né, ao longo da vida por hepatite. Isso pode gerar vários problemas que, enfim, vão além do problema da droga. Então, é difícil. É preciso elencar prioridades, né? Então, vamos supor que a Câmara de Vereadores organiza um evento, olha, eu diria que isso modula, inclusive, em termos de classe, né? Embora também seja outro assunto sensível, tá? Então, vamos lá. É diferente a campanha antidrogas no Colégio Bom Jesus, ali perto do Alphaville, da campanha antidrogas na região metropolitana de Curitiba. Por quê? Porque muda uma escola pública o acesso, a forma de uso, a relação social em relação àquilo. Então, nesse segundo aspecto, teria que cuidar, né, priorizar as que podem gerar maior efeito secundário. E no terceiro ponto é em relação às drogas entre si. O antigo diretor da política de drogas no Reino Unido, chamado David Nutt, hoje ele é um dos membros do aquele Instituto do Cérebro Europeu, né? Ele é neuropsicofarmacologista. E ele mostrou, e ele foi expulso do cargo por causa dessa pesquisa empírica que ele mostrou, em que era muito mais perigoso andar a cavalo, né, do que consumir êxtase. E aí aquilo não soou bem, ele não foi muito prudente quando ele fez esse... Mas ele falou, olha, a pesquisa mostrou por quê? Porque ninguém até então tinha morrido de êxtase no Reino Unido. E qual que era o problema do êxtase? O problema do êxtase era a mistura dele com álcool. E aí, quando você utilizava êxtase misturado com álcool, você tinha tanta sede que as pessoas tomavam muita água. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o preço da garrafa d'água em festa rave. É um pouco relacionado a isso, porque a sede que a pessoa sente quando ela mistura álcool e êxtase é muito grande. E você não vai acreditar. Mas alguns jovens morreram de hidrólise. Eles tomaram tanta água que as células perderam água para a quantidade de água. Água, se você tomar aí 6 litros em 1 hora, ela é fatal. Né? Porque você... Incrível, né? É tanta água que o corpo consome que as células perdem água pro ambiente. Elas saturam de água, né? Por hidrólise, elas saturam de água. E aí ele criou uma área que ficou famosa hoje, que é a área do chill out, em que os usuários... E aí ele fala assim, como assim? Você está criando um ambiente para drogado relaxar? Ele fala assim, eles precisam descansar,
Eles precisam parar, porque a combinação dessas drogas nesses ambientes estão produzindo esse tipo de reação. Então, são três... como é que eu vou fazer? Qual é o evento? É muito difícil tomar essa decisão. Então, é bom tentar antecipar quem vai estar presente. É bom antecipar quem e como vai ler o material, mas não é algo que eu acho assim, dá para censurar de maneira muito grave quem tem a iniciativa, sabe? O Observatório de Drogas da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo passou pelo mesmo problema, né? E eu vou lembrá-los porque, como se trata de uma comissão processante, é bom ter o histórico, né? Na época, a professora Janaína Pascoal fez essa denúncia, parecida com a denúncia que aconteceu aqui no caso, né? Dizendo que o Observatório de Drogas da Faculdade de Direito estava fazendo estímulo ao uso. Há uma festa muito tradicional dos meus alunos lá na USP, é a Peruada, que acontece no dia 17 de outubro, em que é uma espécie de carnaval que entra pela cidade de São Paulo. E os panfletos eram praticamente iguais aos que foram entregues aqui, né? E que diziam, olha, se você vai usar essa droga, intercala com água. Se você vai usar essa droga, intercala com... Se você vai usar LSD, esteja na companhia de alguém. Isso é muito importante, né? Certas substâncias, nem todas têm o mesmo efeito psicoativo. O ácido lisérgico, por exemplo, ele pode produzir estados de consciência que produzem sinestesia. Então, você ouve, de repente, você ouve a cor do amarelo. Ouve a cor do amarelo. Você está no estado mental, é preciso ter alguém de confiança do lado. Por quê? Porque o sentido de realidade é perturbado. Então, são prescrições, assim, vinculadas a certas drogas. E aí, naturalmente, houve um processamento, mas lá foi sumário. E aí eu queria trazer esse precedente, né, acho que é importante, que é da época da Marcha da Maconha e que significa que determinou pelo menos o fim desse processo de apuração preambular. É uma decisão do ministro Aires Brito sobre a entrega desse material na Marcha da Maconha. Vocês já tiveram acesso a isso ou não? É a ação direta de inconstitucionalidade número 4.274. E eu vou ler a ementa da decisão. Diz o tribunal, por unanimidade, isso é importante, né? Sabendo que mesmo naquela época o STF era bastante dividido em relação à política de drogas, né? E nos termos do voto do relator, julgou procedente a ação direta para dar ao parágrafo 2º do artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, interpretação conforme a Constituição, para dele excluir qualquer significado que enseje a proibição de manifestações e debates públicos acerca da descriminalização ou legalização do uso de drogas. Esse precedente, que dizia respeito a uma frase da Marcha da Maconha em São Paulo, que era legalize a cannabis, algo bastante explícito, sabe, no sentido de descriminalize, etc., e foi objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade por parte dos organizadores. De maneira que o STF, pelo menos até, assim, mudou bastante a composição, né, mas, na época, por unanimidade, disse que o debate público sobre legalização e sobre o uso estaria amparado pelo dever científico e pela liberdade de expressão. Se não fosse assim, né, se a gente não pudesse discutir descriminalização, por exemplo, nem poderia se debater projeto de anistia, de retirada de crime em lei, porque isso é descriminalização efetiva, né? Então, em base a esse precedente, assim, posso lhe dizer a Vossa Excelência que o tipo de comunicação dificilmente... Eu teria que bolar um exemplo em sala de aula para fazer isso caracterizar o parágrafo 2º do 33. Né? Não seria o caso do 237, eu vi a denúncia, né? Porque tem lei especial sobre isso. Né? Então, quando tem lei especial, a lei geral é derrogada. Mas eu teria que pensar em sala de aula como dar um exemplo de dizer assim, como é que você instiga o uso fora da política de redução de danos. Aí, eu acho que a gente entraria no âmbito da propaganda. E aí o marco teria que ser a propaganda de álcool, por exemplo. Sabe? É que também há uma regulamentação estrita sobre... A gente não tem mais hoje o mundo de Marlboro, né? Não tem mais o camelo da Camel, que eram coisas que assim, podiam favorecer o hábito de consumo. Mas tem muita propaganda em relação a álcool, né? A cerveja, a associação com o campo erótico. Isso está mais perto da instigação, do estímulo, né? O que cria uma hipótese, aí estou sendo bem técnico no direito penal, que é próxima da coautoria. Então, você tem duas formas de participar no crime. Ou você é autor, coautor, ou você é partícipe, por cumplicidade ou instigação. Cumplicidade,
e é crime na lei brasileira, é se você dá uma substância psicoativa para alguém, né? Você oferece isso. Isso em si já é caracterizado como crime. Você é cúmplice, porque você presta ajuda material dolosa a fato doloso, alheio e principal. Ainda está na esfera de liberdade do sujeito. Ele que aceita ou não pegar o baseado, né? É uma decisão consciente de terceiro. A outra é a instigação, que é fazer criar no psiquismo do agente a vontade de fazer. Agora, Vossa Excelência concordariam comigo que criar a vontade é algo que tem que ser feito de maneira dolosa, né? Como, por exemplo, no crime de instigação ou auxílio ao suicídio. Como é que você estimula alguém a se suicidar? E a gente tem visto, né, nas plataformas virtuais, vários comportamentos que pegam crianças e colocam eles num programa de autolesão até o ponto em que eles cometem suicídio, praticando condutas, né, enfim, horrendas. Aí sim eu consigo ver a hipótese de instigação. Um sujeito que grava um vídeo, sabe-se lá em que lugar do mundo, né, e cria um programa de autolesão para uma criança e adolescente até o ponto em que isso culmina na sua morte. Portanto, eu teria que ver algo seriado. Eu não conseguiria ver isso episodicamente. Faz sentido o que eu quero dizer? Eu não consigo ver como um ato singular ou um ato público de instigação. Normalmente, isso envolve a esfera do convencimento privado. E, portanto, uma relação não amparada aí pelo espaço público, como me parece foi nesse caso, porque era uma audiência pública, não é? É isso. Não sei se respondi. Também, assim, peço que me limitem nesse sentido, porque esse tema ele provoca uma injunção depois da outra. Não, na verdade foi ótimo, já eliminou inclusive as minhas próximas perguntas. Estou satisfeito. Passo a palavra. Obrigado, vereador Olímpio, relator desta comissão. Então, passo a palavra ao vereador membro desta comissão, vereador Zezinho, para que faça o seu questionamento, por favor. Bom, presidente, eu estou satisfeito com as perguntas feitas e com as respostas do doutor, e eu não tenho pergunta no momento. Perfeito, obrigado, vereador Zezinho, membro desta comissão. Então, peço à defesa da denunciada, doutor Juliano, por favor, que faça os seus questionamentos. Perfeito, obrigado, vereador presidente. Bom dia, doutor Dieter. Sobre o material específico que foi distribuído na audiência pública, que é esse material aqui, né, você teve acesso, leu o material. Acho que, de certa forma, o senhor já respondeu, mas o senhor vê nesse material específico alguma possibilidade de indicação de incentivo ao uso de drogas, apologia, algum conteúdo criminal nesse material? Então, eu fui analisar as hipóteses seguindo o princípio da tipicidade, né? Então, a defesa é específica em relação à acusação específica. O artigo 237 não seria o caso porque ele seria genérico, né? Só seria incidente se não fosse em relação ao uso de substâncias psicoativas ilícitas, porque tem regulamentação própria. Então, esse eu descartaria. Mas não fosse isso, o próprio artigo 287, estou falando 287, ele fala de apologia de fato criminoso ou de autor de crime, né? Se é autor de crime, teria que ter individualização de conduta. Por exemplo, pegar alguém que tenha condenação transitada em julgado e sustentar que essa pessoa é um herói e não um vilão. Vamos concordar também, né, pelo menos espero na manhã de hoje, de que existe uma boa margem política para fazer isso, correto? Tanto de direita quanto de esquerda. Em algum momento, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estava preso e era afirmado como herói por muitos. Agora, é o ex-presidente Jair Bolsonaro e ele também. Veja, os dois são definidos como autor de crime, né? Então, fazer a defesa pública de Lula ou de Bolsonaro é apologia ao crime? Acredito que não. Acredito que está no âmbito da liberdade de expressão. Então, estou tirando o 287 como autoria de crime porque não está no panfleto. E aí, apologia de fato criminoso, né? E aí que está a questão. O fato criminoso, ele não é independente da minha hermenêutica, né? Tem condutas que são socialmente aceitas que me parecem criminosas, metaforicamente. Crime é um conceito jurídico e só quem pode afirmá-lo são os tribunais. Então, você não tem, digamos, pelo tratamento, enfim, intelectual, lúdico, do uso de substâncias psicoativas, uma definição afirmada como fato criminoso dentro de um processo. Você tem a hipótese tipificada, mas fato criminoso é a realização da situação típica definida no tipo legal. Então, seja porque genérico, seja porque exige fato criminoso ou autor de crime, o material não se enquadraria nisso. O segundo ponto é esse sobre a lei de drogas. E aí eu volto a dizer que tem um precedente da ação direta de inconstitucionalidade, né? Que bom que o Supremo criou esse precedente, mas vamos ao artigo que diz induzir, instigar ou auxiliar alguém, e aí vem a frase do que a gente chama elemento normativo do tipo,
ao uso indevido de drogas. O conceito de droga da lei de drogas é droga ilícita, né? Porque só é droga aquilo que está na resolução da Anvisa vinculado ao Ministério da Saúde. Então, o conceito de substância psicoativa, ele funciona para tabaco, para café, para teína, mas também funciona para crack, para êxtase, etc. Droga, na lei de droga, já é droga ilícita. Faz sentido? Então, existe um uso devido e um uso indevido. E ele diz uso indevido. Então, esse material é o contrário do crime, porque ele ataca o uso da droga que possa produzir dano colateral superior. Faz sentido o que eu estou dizendo? Não é que eu estou dizendo... o material não diz que maconha não faz mal, até porque é uma droga de moeda social corrente, mas ela faz mal, né? Ela tem problemas, né? Ela pode produzir, por exemplo, ela pode antecipar surtos de esquizofrenia. Isso está bem documentado, né? Mas ela pode ser ainda pior se você consome uma droga, uma maconha, né, que está contaminada com fungo. Você pode aspirar o fungo, isso pode produzir quadros de pneumonia graves. Então, existe um uso indevido de drogas, que é o uso que acentua o problema da droga em si. Esse material é o contrário disso, né? Porque ele tenta dizer, olha, se você for consumir isso, como é que você reduz o risco, né, de outras formas de lesão? Aí tem uma imputação lá, do artigo 37 da Constituição Federal, que seria uma violação aos princípios da moralidade e da probidade, correto? Pelo menos então eu me lembro da denúncia. Não me parece possível, né, pensar moralidade e probidade dentro da política pública oficial do Estado brasileiro, né? E é raro você ter política pública oficial, né? Nós não temos, por exemplo, isso em matéria de pedagogia. Pedagogia no Brasil é bastante livre ainda, né? Estados autoritários geralmente têm uma pedagogia oficial, né? Você não pode fazer isso, você não pode falar sobre isso, né? O Brasil tem uma certa liberdade, tanto que permite escolas militares, por exemplo, né, com outro tipo de formação hierárquica que não são as que as escolas públicas, né, aderem na sua maioria. Então, quando você tem política oficial, está vinculado à política oficial, excluiria a ideia de violação de moralidade e probidade administrativa, que está rigorosamente nos limites, ou exercendo a política oficial. E aí sobre a última eu não posso opinar, porque isso é decisão de Vossas Excelências, né, que é a decisão da Comissão Processante sobre se isso viola a ética ou decoro parlamentar. Mas, pelo menos do ponto de vista jurídico, não existe fundamento para a violação de decoro. Aí, decoro viraria uma determinação subjetiva. E eu compartilho desse drama com Vossa Excelência porque eu sou membro do Conselho Titular da OAB. Então, frequentemente, vem alguém se inscreve na OAB e a gente tem que decidir se ele é moralmente idôneo ou não, né? Sabe, se o sujeito pode ser advogado, se ele é moralmente idôneo. E tem muito debate sobre isso, para saber se, por exemplo, o sujeito foi acusado de violência doméstica, mas não foi condenado. Ele é moralmente idôneo? Ou nós temos que esperar o trânsito em julgado? E o que a gente decidiu lá é que a gente tem que usar parâmetros objetivos. Então, só para ilustrar isso, se o sujeito passa na lei de ficha limpa, a gente não pode dizer que ele é inidôneo para ser advogado. Se ele pode ser vereador, deputado, senador e presidente, por que ele não poderia ser advogado? E aí, mesmo alguém que tenha praticado um ato de violência doméstica, ainda sem trânsito em julgado, não caracterizaria a inelegibilidade, isso seria digamos, uma espécie de salvo-conduto mas isso também não é unânime, né? Isso é um processo em construção e varia aí de acordo com as composições desses órgãos julgadores. Era mais ou menos isso? Perfeito. Nesse sentido, puxando o gancho dessa sua resposta, doutor, nesse caso em específico, eu creio que o senhor também teve acesso à promoção de arquivamento do Ministério Público da acusação criminal que foi feita nessa matéria. Eu entendo que existe uma diferença entre o procedimento da OAB e o procedimento da Câmara dos Vereadores. Claro. Mas se essa questão fosse colocada como uma possível quebra de decoro dentro da OAB, essa promoção de arquivamento excluiria essa avaliação de inidoneidade? A OAB tem programas de campanha e conscientização, né, que se aproximam muito disso, né? Claro, novamente depende, né? Depende da prioridade, né? Mas a OAB, assim, entre os conselheiros, eu posso dizer, existe muita consciência sobre o dever cívico de uma comunicação honesta sobre drogas. Mas é difícil, porque isso não caracterizaria, dentro das infrações da OAB, nada autorizaria uma hipótese a gente não cogitaria abrir por expulsão, porque são 3 hipóteses, né? Conduta incompatível com a advocacia, prática de crime infamante ou uso habitual
de substâncias psicoativas que determinem comportamento, ou seja, embriaguez, é chamado de embriaguez contumaz. Então, poderia ser, talvez, por alguma infração do Código de Ética, mas em nenhuma hipótese, mesmo que, ou seja, estou supondo em hipótese por hipótese, se a gente começasse um processo, ele ficaria no âmbito de uma advertência não registrada, porque seria o gradiente máximo, né, se alguém cogitasse isso. Tanto é verdade, né, que tem vários advogados, membros todos da Ordem dos Advogados do Brasil, que se voluntariam para a Marcha da Maconha, né? Não são poucos, né? Eu poderia citar alguns, por exemplo, que são professores, o professor Maurides Ribeiro, que, enfim, é uma autoridade sobre redução de danos, o ex-presidente do IBCCRIM, Cristiano Ávila Marona, né? Então, existe dentro da OAB bastante advogados comprometidos com esse tipo de prática. E até hoje nunca houve, dentro, pelo menos que eu tenha conhecimento, qualquer tipo de censura em função desse tipo de apoio mais ou menos entusiasmado, né? Perfeito, doutor. O doutor mencionou anteriormente no depoimento que seria importante ter uma apresentação, uma anotação científica no material descrito, né? E não posso deixar de notar que o material objeto não tem. Você entende que essa falta de citação científica, assim, a falta de referenciação de um artigo, de um material específico, caracteriza algum efeito antijurídico do material ou só um defeito de forma? Não, veja, a minha opinião é que é aconselhável que tenha. Por quê? Às vezes, né, quando você precisa buscar outras fontes, né, geralmente se indica por um link, né, onde você tem referências e fontes, ou um site, ou algum lugar onde você pode buscar mais informações. Mas isso não só em relação a isso, a qualquer comunicação, né? Precisa de mais informações? É bom ter a referência e é bom ter a fonte para saber como esse material é construído. Mas não muda o conteúdo, não muda os 3 pilares que eu mencionei, né? Honestidade, ampla publicidade e linguagem acessível, né? Só seria interessante ter, porque vamos pensar em outro sentido, né? Um material que seja que vá aderir a outra política que existe, mas não é a política oficial do Brasil, que é de abstinência, né? Qual o dado científico que sustenta a abstinência? Né? A gente não tem, né? As pesquisas de abstinência, elas mostram alto grau de fracasso, sabe? Mais ou menos como dizer para os jovens assim, que a melhor forma de se proteger de doença sexualmente transmissível é não fazer sexo. É o que menos funciona. Eu mencionei antes aquela política do apenas diga não, né? Ela foi inventada pela Nancy Reagan, esposa do Ronald Reagan, né? Just say no. E o Brasil abraçou essa forma. Havia uma campanha até com a Ana Paula Arósio, que mostrava uma mão sangrando, né? Apenas diga não. É a política a métrica de verificação, né? De pior resultado. Aí houve uma outra iniciativa, imagino que Vossa Excelência devem conhecer também, da Polícia Militar de São Paulo, o programa PROERD. Já viram que também, assim, os últimos dados mostram que ele tem um baixo grau de comunicação. Por quê? Porque eles usam um mascote, que é um leão, com danças coreografadas, no sentido de, né? Não funciona. Por quê? Porque os adolescentes, eles são mais espertos do que a gente imagina, né? A gente imagina que a gente vai conseguir criar um imaginário simbólico neles muito taxativo, e eles estão tentando ler nas entrelinhas. Então, a política que tem mais dado referência, cientificamente, é essa. Agora, sim, acho que é importante, quando produzir esse material, normalmente indicar, olha, baseado nos estudos tais e tais e tais, quem tiver mais interesse poderia consultar esse link. Não macula a iniciativa, não viola os seus princípios, mas eu acho bom sempre ter o texto referenciado, né? Certo. E nesse sentido, você também mencionou anteriormente a importância de ter especialistas produzindo o material, né? Nesse sentido, esse especialista teria que ter alguma formação específica na sua avaliação? Ou poderia ser alguém, por exemplo, da área do direito? Não, Deus me livre o especialista produzir o material, porque isso tem que ser feito por artistas gráficos, né? Tem que ser feito por pessoas que saibam usar. Você imagine eu produzir ia ser modorrento, né? Assim, imagine eu produzir uma cartilha, eu não sei como começar o desenho de um usuário, eu não sei. Não, naturalmente, quem produz isso tem toda uma equipe envolvida, né? Não é preciso, bom, mas aí eu estou dizendo óbvio, né? Não é preciso que exista uma coincidência entre quem pesquisa e quem publiciza, né? E, normalmente, quem pesquisa é o menos recomendável para publicizar, porque ele trabalha sobre outros parâmetros.
Então, quem produz o material precisa ser ou pesquisador ou ter uma formação ele específica? Claro que não, com tal que eles sigam diretrizes que, como eu digo, podem ser reconstituídas a partir da sua base de fundamentação. Por que você está me dizendo para não compartilhar seringa? De onde veio essa informação? Isso é importante saber, né? Agora, eu vou desenhar uma seringa, eu vou escrever o texto? Não, para isso tem gente com formação específica, inclusive informação em design gráfico, publicidade, né? Enfim. Há toda uma questão de direito autoral também nisso, né? Eu já vi casos, inclusive, de disputa na Marcha da Maconha sobre o uso das folhas de maconha que um sujeito desenhou e são de propriedade do outro e são marca registrada, né? Então, claro que não, né? Perfeito. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor. A comissão processante agradece a testemunha pelo comparecimento, pela colaboração com a instrução desse processo e declara encerrada esta oitiva. Solicito à equipe técnica que, a partir de agora, seja liberado o áudio na transmissão e gostaria de informar, doutor Juliano, que a oitiva da denunciada será realizada somente no dia 16 de outubro de 2025, às 9 horas, nesta comissão processante. Não havendo mais depoimentos ou manifestações, declaro encerrada a presente audiência de instrução da Comissão Processante 1/2025. A ata e as gravações passarão a integrar o processo. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado.